Boa noite, Eliane. Boa noite, Marina. Boa noite, Bruna, que está entrando também. Tudo bem, gurias? Aguardando as coleguinhas que vão conseguir assistir ao vivo hoje. É incrível, né, gurias? Vai chegando perto do fim do ano, parece que todo mundo vai ficando mais ocupado mesmo, né? Vão acumulando as coisas, assim. A gente tá em... Ô, Vivi, Oi. deixa eu te perguntar. Maria. Sim, e tá voltando o movimento também, né? Tá, né? Graças a Deus, eu tô começando a atender e às vezes tá dando, às vezes não tá dando, mas Não dá que pra bom que dizer. tá voltando, né? Que bom que fica gravado. Não, e não dá para dizer não para De... cliente, né? É o que eu sempre falo, né? Sim, Não, a gente não diz não para cliente, né? A gente sempre dá um sim. jeito de atender. Diga. Deixa eu te perguntar. Não é específico sobre os produtos de olheira, no modo geral, mas mais de olheira. Pode deixar eles em geladeira para ela passar geladinho, sabe? Pode, porque assim, todo produto gelado, todo produto frio, né? Assim, gelado mesmo, vai dar uma leve vasoconstrição, né? Sim, Principalmente para quem tem as olheiras do tipo mais inchadinha, né? Que forma bolsas, esse efeito é bom. Mesma coisa tá. vale para quando a gente faz tratamento corporal, sabe? Questão de flacidez, por exemplo. Sempre que tu aplica, Uhum. finaliza com um produto com. Que as meninas esperando para entrar na aula e eu falando. Sempre que tu Hum, finaliza com um produto que tem um efeito gelado, por exemplo, um produto que tenha mentol na composição, mentolado, alguma coisa assim, ele também dá essa sensação de frescor e para muitos sim, pacientes dá a sensação de que aumenta a firmeza da pele, por exemplo. sim. Mas é E mais uma que sensação o. do frio, né, do frescor, a coisa assim, de um modo geral. Mas então os produtos da área de óleos não tem problema nenhum de deixar geladinho. Até o Rolon, quando ele é aquela bolinha metálica, ela por si só já fica sempre fria, né? Porque o metal é frio. Quer dizer, é frio Sim, ali, tem né? a bolinha de metal, né? Que não está exposto, né, ao calor e tudo mais. Então, o frio sempre dá essa sensação. Então, se quiser deixar o produto na geladeira para ficar geladinho, né, não tem problema nenhum, não. Tem, assim, que eu me lembre agora aqui de cabeça, produto que cristaliza na geladeira, às vezes, é o mandélico. Mas isso é mais assim quando é em peeling ou em alta concentração, né? Se vai ter, vai que porventura faz algum produto com mandélico que vai aplicar, né, na pálpebra inferior, mas isso é concentrações mais altas, não concentrações de home care, sabe? Então, assim, o frio, de modo geral, não me vem nenhum outro produto assim que poderia, né? Pode deixar geladinho, assim, que não tem problema. Bom, gurias, vou começar, né? 20 horas, vamos começar com a nossa boa noite aqui para quem entrou na sequência, enquanto eu já estava conversando, tá? Eliane, obrigada para todos que mandaram lá mensagens, obrigada, e obrigada de um modo geral para todo mundo mesmo, né? Porque afinal de contas escolheram fazer o curso comigo, então já agradeço, né? Rosângela está perguntando qual pergunta tinha sido feita. A Marina tinha perguntado se os produtos da área de óleos, de um modo geral, podem ficar sob refrigeração para a pessoa usar ele geladinho no rosto, né? Então pode, né? Eu estava comentando que sim, que todo produto que tem um efeito gelado, né? Um produto frio, né? Na área de óleos, dá um leve efeito vasoconstritor,
Então, né, principalmente para os pacientes que têm flacidez e bolsa, esse efeito do geladinho, né, pode dar uma leve constrição e assim melhorar a aparência instantaneamente ou momentaneamente, ou melhorar mesmo todo o processo circulatório. E daí, estava comentando que muitas vezes isso a gente usa também para tratamentos corporais, né? Mas daí não necessariamente só o gelado, mas um produto com mentol, alguma coisa assim, que também em peles muito flácidas corporais, mentol não na área de olhos, né, gurias? Daí é só para o corpo que eu tô falando. Tem esse efeito geladinho também, né? E as pacientes sentem esse efeito tensor muitas vezes, né, no corpo. Mas é causado pela essa questão de diferença de temperatura, né, e pelo frio também, tá? Pode deixar. A Silvana disse que me mandou umas fotos, depois eu vou olhar tudo sim. Vamos compartilhar aqui. Então, no nosso último encontro... Ué, parei de compartilhar? Vamos de novo. Só um momento, meninas. Agora vai. Isso, Rosângela, ouve mesmo, mas agora tá indo. Não estava abrindo aqui a tela cheia. Agora abriu para mim, abriu para vocês aí, tudo certinho? Espero que sim. Qualquer coisa me avisem, tá? Que eu realmente estou em viagem, tá? Então eu tô... Agora estão me ouvindo bem? Tá ok? Abriu a tela grande? Tá, beleza, então. Vou descer. Então, na nossa última aula, na terça-feira, a gente começou e viu toda a primeira parte, vamos dizer assim, né, da questão dos nutracêuticos, que eu organizei, como disse para vocês, para ser uma maneira didática, né, nessas ações aqui, né? Não que muitos ativos não hajam em vários mecanismos de ações concomitantemente, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes eles agem em mais de um mecanismo de ação. Espera aí. Tá? Então, a gente viu todos, né, os principais ativos que atenuam os sinais de envelhecimento através da síntese da matriz extracelular. Que seriam quais, então? Né? Os colágenos, a gente falou de alguns, a gente até avaliou alguns ali, né, no WhatsApp. Falamos, então, dos silícios, falamos que a vitamina C é importante ali naquele processo também para o secorfator, né, de todas aquelas situações ali de síntese, né, das proteínas de sustentação. E quais os aminoácidos bem importantes para isso também, caso, em vez de tomar os peptídeos, né, de colágeno, queira se tomar o aminoácido puro, certo? E a gente terminou falando, né, dos silícios orgânicos, mostrando, então, né, só estou falando para que vocês relembrem, que a importância toda do silício está na estruturação do tecido, né? Enquanto que os aminoácidos, né, os peptídeos de colágeno, eles são os bloquinhos, eles são o substrato, são os tijolinhos, né, que vão fazer a construção das nossas proteínas, é através dos silícios que a gente tem as pontes formadas entre diversas fibras, e essas pontes são muito informantes para dar o que? Sustentação ao nosso tecido. Por isso que é uma conjunção de coisas, né? Essa estruturação é importante, é fundamental para a hidratação da pele, né? Para uma aparência de firmeza, né? E para a própria firmeza de um modo geral, sim. E a gente tinha terminado aqui, né, gente? Onde eu comentei com vocês que
no mercado se lançou esse conceito de cápsula da beleza, que foi, né, um conceito dado por um fornecedor de matéria-prima, né, a Biotech, onde ele começou a lançar muito material falando que a cápsula da beleza, então, era a conjunção, né, de tomar junto, né, o X-Nutriment e o BioArct. E daí eu até finalizei dizendo o que para vocês? Com tudo que vocês estão aprendendo, já aprenderam, com toda a bagagem que vocês têm, né, na prática diária de vocês, que vocês podem criar a cápsula da beleza de vocês, né? Ah, minha cápsula da beleza tem licopeno, outra de vocês pode dizer, não, minha cápsula da beleza tem a vitamina C, a minha cápsula da beleza tem isso, aquilo, aquele outro, né? Tem fotoprotetor oral, tem lactobacilos. Vocês não precisam se fixar nisso, né? Cápsula da beleza não é uma marca, é um conceito que foi criado e que você pode personalizar aí para ti, tá bom? Ah, eu gosto de deixar isso bem claro, porque muita gente procura, né? Isso é fato. Muita gente chega e diz no consultório e até mesmo nas farmácias. Ai, tu tens a cápsula da beleza? Tenho, né? Posso botar o que eu quiser, entendeu? Não é uma marca registrada. É o que eu considero a cápsula da beleza. Se eu considerar que é zinco e X-Nutriment, vai ser zinco e X-Nutriment. Então, vocês têm essa liberdade dentro do conhecimento de vocês e do que vocês gostam de estabelecerem qual é a de vocês, tá? Mas o que é o X-Nutriment? Isso a gente já sabe, a gente falou dele e falou dos outros silícios, né? Mas e o que é o BioArct, então, né? BioArct é um produto do mesmo fornecedor do X-Nutriment, tá? Que ele é um extrato de uma alga, tá? Ele é um blend de uma alga que é cultivada, uma alga originária do Ártico, né? Dos polos, da região de muito, muito frio. Então, como eu já disse, né? Todos os reinos, né? De micro-organismos e afins é um reino de uma grande pesquisa dentro dos produtos de biotecnologia. Né? Então, como essa alga consegue viver em condições tão extremas, né? Temperaturas de menos 40 graus, menos 100 graus, né? Frio extremo e etc. Como que ela consegue viver assim? Então, foi lá, se pesquisou, se viu que ela tinha, né, diversos nutrientes, e esses nutrientes, então, agem como né, um energizante para a célula. Então, se pegou esse conceito de extrair dessa alga para o quê? Para o rejuvenescimento humano. Em que sentido, né, gente? A gente vai envelhecendo e também todo o nosso metabolismo começa a se tornar cada vez mais lento, né? Mais defeituoso, mais né, senescente e tudo mais. Então, tu dar, né, para tua célula as condições de que ela volte a trabalhar com a velocidade, né, dos processos antioxidantes de rejuvenescimento, de hidratação, de detox, quais eram quando você é jovem, seria essa a função, tu restaurar a potência celular da tua célula, até ficou repetido, né, desculpe, mas restaurar a potência, né, de ação anti-aging, de metabolismo da tua célula, através do uso, então, desse tipo de suplementação, tá? E a Rosângela pergunta, né, se uma alimentação rica em frutas, legumes não dão conta, né, e de suplementar minerais como silício, etc. Olha, Rosângela, teria que ser uma suplementação muito, muito bem feita, tá? Muito, muito bem feita. Porque, primeiro, assim, silício, ele não é tão facilmente absorvido no organismo, nem tão presente, né, em tanto, assim, alimentos. Selênio, que é outro mineral muito importante, por exemplo, que ele é muito característico de quê? De nozes, né? Amêndoas. Tu vê, a pessoa tem que ter uma ingesta disso, tipo, regular, todos os dias e naquela quantidade, sei lá, 3 nozes, 4 nozes. Na prática, as pessoas têm uma certa dificuldade de conseguir manter uma dieta assim, né? Mas quem mantém, claro que não precisaria, né? Quem mantém, mas tem que ser uma dieta realmente, em termos de alimentação, muito bem planejada, para poder realmente, né, complementar todas as proteínas e minerais que a gente tem, para que, né, se equivale a uma suplementação oral, tá?
Mas, né, essa seria a fonte original, digamos, né, os próprios alimentos. Se vocês forem lembrar, acho que lá no 3º ou 4º slide aqui da aula, eu até coloco, né, que uma dieta rica, né, em todos os alimentos e balanceada e equilibrada, né, suspenderia, digamos assim, a necessidade do uso de qualquer suplementação, né? Mas na prática é bem difícil a gente ter mesmo. E até porque assim, ó, cada processamento de alimento interfere muito na biodisponibilidade, e daqueles nutrientes futuramente. Outro dia eu estava lendo uns artigos que comentava assim, o decaimento de diversas vitaminas após o congelamento ou resfriamento, até nem era congelamento, era o resfriamento de certos alimentos. Então era tipo assim, né, só por ter ficado na geladeira, quanto que ele já tinha perdido, teoricamente, né, de vitaminas e tudo. Eu não mandei para vocês, eu acho, né, porque eu estava estudando justamente aqui para nossa aula, estava dando uma revisada, mas eu vou mandar junto no material, então, porque era uma revisão, né, dos trabalhos dos congressos de nutrologia, né? Então, ali tem muito trabalho nesse sentido, né, de verificar o quanto dos nutrientes estão disponíveis nos alimentos, né? Então, assim, quando a gente cozinha, já perde. Quando a gente congela, perde. Perde menos, mas, né, ou mais, mas perde um pouco, né? E tem toda a questão do processamento do alimento e depois a questão da absorção nossa mesmo, né? As pessoas também têm, por doenças, por questões genéticas, por questões de alimentação, toda uma absorção que não é igual, né, para cada um de nós, né? Então, assim, é difícil ter essa suplementação, assim, 100%, viu? Com a idade, inclusive, as enzimas digestivas, que são as enzimas que nos ajudam a fazer a digestão dos alimentos, né, em transformá-los em moléculas cada vez menores para então a gente conseguir, né, absorver, vão diminuindo. Vocês já notaram, talvez até na família de vocês, que às vezes algumas pessoas mais velhas, elas acabam deixando de comer carne, que seria a fonte proteica mais indicada, e começa aquelas dietas assim que tu vive com uma bolachinha de sal, né? Um carboidratozinho, assim, né? Uma bolachinha de sal, aquela coisa fácil de comer. Por quê? Porque quando elas às vezes comem as proteínas, elas se sentem pesadas. Né? Eu já vi tia comentando, não como mais churrasco, né? Porque eu fico me sentindo pesado. Porque na realidade, o que está acontecendo com essas pessoas, né? As enzimas que ajudam a digestão e o processamento do alimento vão diminuindo com o envelhecimento também. Então, enzimas deveriam e fazem parte da suplementação nutricional de muitos idosos, né? Então, quem faz suplementação com nutricionista, muitas e muitas vezes tem o quê? Tem o sachê com enzimas por conta disso também, né? Então, as enzimas vão diminuindo, né? Então, a gente acaba que não absorve, então a gente vai envelhecendo e tudo vai piorando nesse sentido, né? Então, assim, o BioArct é um desses energizantes celulares, tá? Ele é uma marca registrada, né, vendida somente por um fornecedor, que é o mesmo do Ex-Nutriment, como eu comentei. E a função dele é essa, então, né, ser um booster, né, um booster mitocondrial, um booster que melhore todas as ações da célula, tá? Só que nessa questão de ser um booster mitocondrial, a gente vai ver alguns ativos logo em seguida, tá? Por quê? Porque os boosters mitocondriais fazem parte justamente da ação, né, número 2. Coloquei eles aqui como parte da ação número 2, que seriam os ativos, então, que vão atuar como protetores solares, tá? E fazendo o controle do estresse oxidativo. Que tipo de ativos, então, que vão agir fazendo o controle dos danos da radiação UV, ultravioleta, vão melhorar, né, a tonalidade da pele, promovendo clareamento, então vão diminuir a sensibilidade ao sol, vão, né, melhorar a questão da pigmentação e vão ter uma ação antioxidante global. Que tipo de ativos, né, de nutracêuticos tem esse tipo de ação? Todos os antioxidantes, gente, todos. Tá?
Por isso que quando a gente começa, às vezes, a falar, parece que fica caindo num lugar comum, entendeu? Mas todos vão agir em maior ou menor grau nessas questões aqui. Qualquer composto antioxidante vai me ajudar no clareamento da pele. Sim, tem uns que são os top de linha, né? Mas todo antioxidante vai me ajudar, tá? Todos antioxidantes. Então, assim, onde a gente encontra antioxidante? Que tipo de moléculas são moléculas antioxidantes? Tudo que falar que é um composto fenólico é um antioxidante. Um polifenol é antioxidante. Os carotenoides são antioxidantes. Lembra que a gente viu os carotenoides lá na aula dos retinoides, da família da vitamina A, beta-caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina. Tá faltando um aqui para mim, astaxantina. Todos eles vão contribuir em tudo isso. Tá? As próprias vitaminas são grandes antioxidantes. Volta a vitamina C, que a gente acabou de ver ali, né? Aquilo que eu começo a dizer, são funções muitas vezes diversos minerais, porque os minerais são muitos cofatores das reações que ocorrem. Todas essas substâncias vão ter maior ou menor importância dentro da questão de proteção solar e no controle do processo oxidativo, tá? Mas todas serão importantes. E falando nessa questão do booster mitocondrial. Então, o BioAct foi, né, o ativo que surgiu inicialmente como sendo esse booster celular, né, um energizante para a célula. Mas, Vivi, eu não gosto de trabalhar com marca, eu não quero trabalhar com marca porque é mais caro. O que tu me sugeres? Pode trabalhar com o BioAct, viu, gente? Pode trabalhar, porque aquela fórmula ali, tal qual eu comentei, Ex-Nutrimente BioAct, coisa que está bem estabelecido até no mercado. Às vezes, né, o paciente chega dizendo para você o que ele quer, né? Eu quero é booster mitocondrial. E hoje em dia, essa questão do envelhecimento, não tem como falar em controlar o envelhecimento, em minimizar o envelhecimento, não tem como falar isso sem falar em mitocondria. Tá? A mitocôndria é o local na nossa célula, é o pulmão, é lá que acontece todo tipo de reação. Tendo com o envelhecimento, as mitocôndrias também vão envelhecendo, vão se tornando também menos capazes de fazer toda a célula funcionar corretamente. Ela que é o gás, que é o motorzinho, digamos assim, de cada célula que a gente tem, são as mitocôndrias. E com o envelhecimento, tanto o número delas, quanto a capacidade delas agirem dentro da célula. Então, hoje em dia, quando a gente fala em controle do envelhecimento, se fala muito em mitocôndria. Acredito que vários de vocês já devem ter visto algo nesse sentido, ou escutado um conceito, pelo menos, né, nessa mesma linha, né? Então, assim, quando a gente é jovem, olha, a gente tem a 2.500 mitocôndrias por célula, ou seja, nossas células estão que nem quem é mais velha aí, tipo eu, quem é mais da minha idade, assim, vai lembrar daquela propaganda que tinha um ursinho, que tinha umas propaganda eram uns ursinhos, né? O que usava a pilha da marca tal, outro que usava a pilha qualquer. Então, o que usava a pilha qualquer era um ursinho, um tambor, né? E o que usava da marca que estava fazendo a promoção da propaganda era assim, né? É mais ou menos isso, né? O indivíduo jovem é esse ursinho, né? As mitocôndrias estão lá, ó, a milhão, né? Deixando a célula ok, redondinha. A gente vai envelhecendo, as mitocôndrias vão diminuindo, né? As nossas células não têm mais aquela energia, todo o processo, né, ali dentro energético vai sendo e com o envelhecimento, várias doenças degenerativas são associadas à perda das funções mitocondriais, tá? Então, várias mesmo. Então, alguns nutrientes podem melhorar essa função da mitocôndria. Podem ser um booster mitocondrial. Pode ser o BioAct, que a gente viu, pode. Mas também uma suplementação
suplementação com carnitina, ácido lipoico, carnosina, resveratrol e a própria coenzima Q10 permite melhorar o funcionamento das mitocôndrias existentes. Então, isso é bacana, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Não, eu acho que trancou aqui, né? Trancou, né? E agora, voltou? Eu vou pedir um minutinho aqui da licença de vocês. Eu vou abrir a porta do quarto, que eu fechei a porta aqui do quarto onde eu tô. Mas eu acho que o sinal daí não deve estar chegando tão bem aqui. Já volto. Bom? Pronto, gurias, voltei. Vamos ver se melhora agora. Tá? Então, assim, esses nutrientes todos que a gente pode suplementar, né? E geralmente, coenzima Q10, por exemplo, e ácido alfa-lipoico é muito comum, né? Fazer a suplementação deles. E resveratrol está cada vez mais comum, né? Porque resveratrol, toda aquela questão antioxidante dele, né? O poder, né, dele todo. Então, assim, esses nutrientes servem como para melhorar o funcionamento das mitocôndrias existentes. E veja que o próprio resveratrol e a Q10, eles já estão, né, cogitados como tratamentos suplementares para doenças degenerativas. Então, não é necessário... Aqui a gente está falando de anti-envelhecimento, anti-aging, mas as coisas, como eu já comentei com vocês, né, se conectam. Né? Então, faz parte disso também. Então, são, né, opções bem mais em conta, e às vezes você vai conversar com o paciente até já toma, né, para fazer uma melhora da função mitocondrial, certo? Só que existe atualmente algo melhor ainda que isso, tá? Que é o PQQ, a pirroloquinolina quinona. Até é difícil de falar o nome dela, né? Mas todo mundo chama de PQQ para facilitar, tá? O PQQ, o que ele faz? O que ele tem de diferente dessas moléculas que ajudam na função mitocondrial? Ele tem uma coisa que atualmente ele é o top de linha nisso, porque ele permite o quê? Realmente aumentar o número de mitocôndrias. Os nutrientes anteriores, eles permitem melhorar o funcionamento das mitocôndrias existentes, mas o PQQ não. O PQQ ele faz uma biossíntese mitocondrial, tá? Então, vejam bem, então você pode, inclusive, tomá-lo associado, né, com os outros ativos, tá? Esses aqui, como a gente viu, ó, eles melhoram o funcionamento das mitocôndrias, mas o PQQ estimula a biogênese. Então, dentro desse processo, né, de tu melhorar a função mitocondrial e a função de todas as tuas células, o PQQ é o carro de Fórmula 1, é o ativo top, né? Ponta de linha, vamos dizer assim. E o que ele é? Ele é também uma vitamina, ó, do complexo B, muito mais potente na questão de antioxidação que a vitamina C, por ser muito estável, né? Então ele fica realizando essas ações de ação, essa ação antioxidante muito mais vezes, né? Muito mais vezes, com muitos mais transferências de elétrons nas nossas células, tá? E o principal ativo de escolha quando tu fala em rejuvenescimento mitocondrial, né, em booster mitocondrial, não impede que a pessoa ou que você prescreva, né, esses outros ativos para serem ingeridos junto com o PQQ, mas ele sim é o único que aumenta o número de mitocôndrias. Então, assim, tu quer um tratamento anti-aging, né, tu quer, assim, já prever doenças degenerativas, quer pensar no teu bem-estar ou do teu paciente como um todo, né?
PQQ seria algo para estar nesse tipo de prescrição, certo? E olha que interessante isso aqui, né? As implicações dessa descoberta para a saúde e longevidade humana são muito significativas. Os outros únicos métodos conhecidos de biogênese, para estímulo, né, da biogênese mitocondrial, seriam exercícios intensos, aeróbicos, ou estrita, né, restrição calórica e alguns medicamentos. Mas agora tem essa vitamina do complexo B, tá? Agora que eu digo, já faz uns 5 anos, assim, né, que ele surgiu, mais ou menos, tá? Então, em termos de ciência, é novo, né? 5 anos, vamos dizer assim. Mas é o que a gente tem que pensar atualmente para o anti-envelhecimento de um modo geral. Então, o que ele vai fazer? Ó, melhorar a função cognitiva. Não adianta nada, né? Tu tá linda, maravilhosa e, né, com a mente, né, envelhecendo. A dosagem, 10 miligramas pela manhã e até 2 vezes ao dia. Esse 2 vezes ao dia está relacionado realmente a questões aí de doenças degenerativas. Para uma questão só anti-aging, melhora, né, do funcionamento das células como um todo, 1 vez ao dia já é uma dose considerável, tá? Por ser um grande antioxidante, né, também atuando na peroxidação lipídica, previne o surgimento de cabelos brancos, tá? Olha só, tratamento de déficit de memória e envelhecimento. Gente, é o medo de todos nós, né? De todo mundo, envelhecer, ter Alzheimer, né? Parkinson, doenças degenerativas, PQQ, tá aí para tudo isso, para melhorar o funcionamento da célula como um todo para o organismo e ainda, né, prevenir as doenças degenerativas. E ainda, ó, potencializada quando associada com a enzima Q10. Porque daí tu tem booster que melhora, né, que produz, aumenta o número de mitocôndrias, e a coenzima Q10 que melhora a performance, né, das células como um todo. Tá mostrando aqui, então, que ambos, ó, vão ser, né, atuar em sinergismo quando a gente pensa, assim, em benefícios para nós, né, de um modo geral. Certo? E a coenzima Q10, então, que dosagem sim que ela é tomada, né? Ela é um antioxidante da membrana celular e das mitocôndrias. Dosagem de 50 a 300 miligramas ao dia. Interessante, então, fazer essa associação, né? Com o PQQ, tá? Da mesma maneira, ó, ela vai diminuindo com a idade. Então, aquilo que eu comentei, né, ali, que a Rosângela perguntou. Ah, mas se eu não comer tudo direitinho... Mesmo às vezes que a gente coma, tem que ter uma suplementação, né? Porque a gente também ou não produz mais direito ou não absorve mais, né? Então tem que ter um acompanhamento de alguém que saiba fazer uma boa avaliação disso, né? De quanto cada um teria que consumir. Tá? A Ana pergunta de qual é o fornecedor PQQ. Ana, eu me lembro agora da Infinity, mas eu acho que mais de um tem com certeza. Fagron deve ter, Infinity. Vários, acredito, né, devem trabalhar com PQQ, porque não é é um commodity, tá? Não é nenhum, não é que nem o BioArt, que é só da Acer, tá? PQQ é aquela substância ali, né? Ela não é um commodity, então vários fornecedores podem estar trabalhando com eles. Acho que a Active Farmacêutica é provável de ter, porque a Active trabalha bastante, né, com a questão da suplementação, a Gama, né? Então, assim, é um commodity, várias empresas trabalharão, tá? Então, a coenzima Q10 seria, né, então, a mais conhecida, mas lembrando, então, eu vou reforçar isso, porque eu acho muito importante, a coenzima Q10 melhora o funcionamento das mitocôndrias, só que eu vou tendo menos mitocôndria a cada ano. O PQQ vai me ajudar a manter o número de mitocôndrias ativas, certo? Que é bem comum a gente encontrar algum paciente ou conhecer pessoas que já fazem uma suplementação com a Q10, né? Porque a Q10 ela é muito utilizada para combater os efeitos colaterais, vamos dizer assim, das estatinas. Então é muito comum, toma, né, Q10, né? E o PQQ já não, né? Ele não é tão falado assim, mas ele é superior nesse sentido, né? E chegando na vitamina A e carotenoides, então, né? Lembrando, gente, que os carotenoides, eles fazem parte, né, a vitamina A, né, e os carotenoides, eles têm vários ativos, assim, que são em comum, né, são da mesma família, vamos dizer assim, mas nem todo
beta-carotenoide vai se transformar em retinol no organismo, tá? Quem tem a maior capacidade de se transformar em vitamina A ou retinol no organismo é o beta-caroteno, que uma molécula de beta-caroteno se transforma em 2 moléculas de retinol. Então, atuando no anti-envelhecimento. Vocês lembram por que o retinol e ácido retinóico e a família toda dos retinoides é muito importante na questão do anti-age, que a gente falou, né, muitas aulas atrás, mas estava se referindo ao uso tópico, porque eles têm receptores específicos nas nossas células, né? E a questão de tu ter um receptor específico deixa ele com uma atividade muito grande, né, nessa questão do anti-envelhecimento. Mas aquilo que funciona para os ativos de uso tópico, funciona aqui para os ativos de uso oral também. Então, o beta-caroteno é um ativo com grande poder antioxidante que ainda vai se converter em vitamina A e tem, então, receptores dentro das nossas células. Tá? Beta-caroteno, então, além, né, de ter esse poder antioxidante e ser um anti-aging, ele ainda tem aquela questão de promover uma diminuição, digamos assim, né, da sensibilidade ao sol. Então, veja aquelas fórmulas que, como é que é? A propaganda até é a seguinte, né, para facilitar o bronzeado, mas não é. A propaganda correta seria aumentar a fotoproteção. Na prática, o que o beta-caroteno faz, quando ingerido oralmente, 10, 15, 20 dias antes da pessoa se expor ao sol e depois tomar durante todo o período de exposição solar, o que ele faz? Ele diminui a sensibilidade da pessoa ao sol, a pessoa consegue se expor um pouco mais, não dispensa o uso de filtro solar, tá? Então, a pessoa vai se expor pouco ainda, não é porque tá tomando beta-caroteno que vou, por exemplo, eu fico vermelha toda hora. Vou tomar beta-caroteno. Tô tomando beta-caroteno, não preciso mais usar filtro e posso torrar no sol. Não. Se eu não usar filtro, se eu ficar mais tempo no sol, vou me queimar igual, porque ele também não é milagroso. Mas ele vai diminuindo a minha sensibilidade. Sensibilidade é o quê? A queimadura. Diminui a probabilidade da pessoa se queimar, ter queimaduras. E toda queimadura, mesmo que a gente fique vermelha, não precisa ter bolhas, né? Quando eu falo queimadura, até a vermelhidão, gera radicais livres, né? Então, gera danos ao nosso colágeno, à nossa elastina, né? Vamos lembrar da aula de pigmentação, né? Radiação ultravioleta desencadeando todas aquelas reações. Então, todos os ativos aqui da família dos carotenoides, beta-caroteno, a luteína, a zeaxantina e o licopeno, né? Por serem grandes antioxidantes, vão melhorar a nossa resposta, né, aos danos solares. Por isso eles entram também, gente, nas formulações de fotoprotetores, tá? Principalmente o licopeno e o beta-caroteno. A luteína e a zeaxantina, elas têm um nível de ação para evitar a degeneração macular. Tá? Então, é muito marcada a ação dela a nível de saúde dos olhos, que a gente não pode ignorar. A gente está cada vez, né? Os olhos, a retina, ela vai envelhecendo, né? Então, a luteína e a zeaxantina são os carotenoides já específicos para isso, tá? Eu tô tomando uma mega fórmula, né, com luteína e zeaxantina, por quê? Porque a minha visão assim, depois dos 40 anos, realmente foi diminuindo. E foi muito engraçado que eu cheguei pro oftalmo e disse, mas imagina, eu nunca tive nada. E ele só me olhou e disse assim, mas agora tu tem mais de 40. É o envelhecimento, né, gente, que vai trazendo essas pontuações na nossa vida, né. Então, assim, tirando a luteína e a zeaxantina, que é, né, a nível ocular, as demais, então, são focadas para a pele. O licopeno, hoje, eu até queria chamar a atenção de vocês, que uma colega me chamou a atenção, que dos últimos slides aqui dessa aula, que ela foi orçar numa farmácia e daí corrigiram, né, a prescrição que está no final da aula. Eu mandei isso para vocês ali no nosso grupo, tá? Aquele que só eu posto. Depois vão lá e deem uma olhada. Que realmente eu sempre preferi trabalhar com lactolicopeno. Lactolicopeno é uma forma de licopeno que é a mesma que vai nos produtos da Ineove. Já vocês devem conhecer os produtos da Ineove de uso oral, que até foram bem pioneiras nesse sentido de anti-envelhecimento. Então, o lactolicopeno ele tem uma ótima biodisponibilidade, muito melhor que a do licopeno em si.
E o lactolicopeno, daí ele é utilizado de até 66 miligramas ao dia, a forma de lactolicopeno. Já o licopeno natural, né, o licopeno comum, vamos dizer assim, ele já não tem uma absorção, uma biodisponibilidade tão boa quanto o lactolicopeno. Mas, em compensação, ele é o que você encontra no maior número de farmácias para manipular. Tá? O lactolicopeno não são muitas farmácias que trabalham mesmo. Aí, aqui nessa aula, eu tinha feito... Originalmente, aquelas fórmulas do final, elas eram com lactolicopeno, porque eu gosto mais, acredito na melhor biodisponibilidade dele e tudo mais. Mas, na prática, as meninas que já terminaram o curso da turma anterior, comentaram comigo que era muito difícil de encontrar o lactolicopeno nas farmácias. Então, eu fui lá e mudei para o licopeno, porém, eu mudei o ativo, mas não alterei a dose, tá? Então, ali tá, a correção tá ali no nosso grupo do WhatsApp, onde daí eu coloquei qual seria a dose certa ou o ativo certo, né? Então, ou é lactolicopeno até 66 miligramas ao dia, ou é o licopeno, que daí gira em torno de 10, alguns casos mais raros, 20 miligramas ao dia. Mas 10 miligramas ao dia já está de bom tamanho. Então, tanto o beta-caroteno quanto o licopeno são os que são mais utilizados nessas questões de aumento de fotoproteção, tá? E como antioxidante para a pele. E a luteína e a zeaxantina para nível ocular. Bom, pelo menos não estou só. A Ana, que foi minha colega de faculdade, então, né, deve regular um pouco a idade comigo, aqui está dizendo que com ela aconteceu o mesmo, né? De ir no oftalmo e ele dizer a mesma coisa para ela. Gurias, vocês que estão aí na faixa antes dos 30, tá? Quando a gente está aí, nessa faixa, a gente não imagina que vai acontecer isso com a gente. E acontece. Olha, então pode já começar a tomar, viu, também. Então, ó, o que eu estava comentando? Os estudos indicam que os carotenoides, então principalmente o beta-caroteno e o licopeno, vão diminuir o eritema. Gente, eles não evitam. Eu vou falar isso 10 vezes, né? Porque tem gente que daí tem essa ideia. Vou tomar a cápsula e vou poder fazer o que eu quiser no sol. Não. Eles diminuem o eritema. Mas se ao mesmo tempo tu tomou e ficou 3 vezes mais exposta ao sol, a tua reação vai ser proporcional, tá? E não dispensa o uso de filtro tópico. Tá? Fora isso, além disso, melhor dizendo, né, ainda são protetores, ó, de lipídio das membranas celulares, né? E as doses, então, o beta-caroteno, a dose diária recomendada 6 miligramas ao dia, terapêutica de 15 a 30. Quando é uma pessoa, assim, de fato, tipo, muito claro, que se queima muito facilmente, pode tomar, por exemplo, 15 a 30 miligramas nos 15 dias que antecedem a exposição solar e depois durante todo o período de exposição. Ai, Vivi, mas eu sou aqui no sul, tem muita, né, que aqui no grupo tem gente de tudo que é lugar, mas então só para explicar. Aqui no sul a gente tem muito aquela coisa da estação do verão, né? Então, tipo, a pessoa assim começa a ir para a praia em dezembro e volta em março, às vezes, né? Fica o tempo todo. Deveria tomar, então, por todo esse tempo? Sim. O resto do ano eu não vou pegar sol, porque, bom, daí não seria estritamente necessário pela questão do eritema, mas se tu quer continuar com a ação protetora, segue. Licopeno, então, é de 3 a 20, tá? O mais usual sempre é o intermediário, né, gente? Então, aqui ficaria uns 10 miligramas. E a luteína, quem tem genética, tá? Geneticamente determinada na família, já tem degeneração macular e coisa e tal, essa dosagem aqui pode subir bastante nesses casos. Mas como nosso curso aqui é prescrição em estética, que, né, não envolveria isso, 5 miligramas 2 vezes ao dia. Há um artigo que ele preconiza que a dosagem de carotenoides ao dia deveria ser 18 miligramas, sendo 6 de beta-caroteno, 6 de licopeno e 6 de luteína. Mas isso, tipo assim, ó, como para uma vida inteira. Tá? A partir dos 30 anos, então, que seja, para não dizer a vida toda. Mas a partir dos 30 anos para sempre, como o teu antioxidante diário, que já estaria prevenindo, então, né, a questão da degeneração macular e ainda ajudando na pele. Depois eu vou mandá-lo também para vocês, tá? Então, de onde é que saiu esses 18 miligramas? Foi lá do estudo deles, né? 6 miligramas de cada um dos 3 principais carotenoides.
A vitamina E, quando a gente fala em vitamina C, que é a principal antioxidante do compartimento aquoso, a vitamina E é a principal antioxidante do compartimento lipofílico, tá? Então, tem aquela questão, a vitamina E, vitamina C, a vitamina, né, regenera a outra. Exatamente, elas agem em conjunto e são complementares. E em termos de custo, né, são ainda as vitaminas mais comuns e mais em conta, vamos dizer assim. Mas vocês viram que eu mostrei ali o PQQ, que em termos de antioxidante, ele é muito mais poderoso do que a vitamina C. Agora, ele não faz parte da síntese de colágeno, quem faz é a vitamina C, né? Então, você tem que, né, fazer essas pontezinhas de associação e ver o que o seu paciente está precisando também, né? Então, a dosagem, ó, que preconizada lá pela Anvisa, 10 UI de vitamina E já seria suficiente para fazer a reposição normal ao dia. Terapêutica, e a mais usual, né, de 50 a 400 UI por dia, sendo essa aqui, né, a 400 UI até geralmente é quando se toma sozinha. Quando a gente trabalha aqui em associação, a gente fica aqui a partir de 10 unidades por dia, tá? Então, ó, suplementação de antioxidantes, incluindo a vitamina E, vai melhorar, né, as rugas e outros benefícios. Então, onde é que tem a vitamina E na alimentação? Até para a gente lembrar disso que a Rosângela comentou no início, né? Se a pessoa tem realmente uma dieta muito equilibrada, tem um acompanhamento, etc., talvez não precise. Mas olha, nós temos no azeite de oliva, nós temos em amendoins, castanhas, óleo de milho, outro óleo de amendoim, pistache, amêndoa, sendo que em avelãs, pistache, castanha, a gente ainda vai ter o selênio, que é aquele antioxidante que eu comentei para vocês, que por acaso eu não tinha nem me dado conta, tá aqui na sequência, tá? Então, o selênio é um dos minerais que fazem parte dos processos de ação antioxidativa muito frequente também. Deixa eu ver aqui. A Bruna comenta. A Bruna comenta que a mulherada tá por aí usando creme Nivea, misturando com uma cápsula de vitamina E, né? E que é uma cápsula oral. Olha, Bruna, por ser oral e aplicar topicamente, teria que ver, sabe? Porque assim, a vitamina E usada tópica e oral, às vezes é a mesma, que é o acetato. A diferença, tá? Mas era uma cápsula em pó líquida, porque a vitamina E tem das duas maneiras também. Mas geralmente ela é a líquida, é o acetato esse, né? Que é transformado e faz a vitamina E oleosa líquida. Então, assim, ó, o problema aqui de tu abrir uma cápsula e misturar no creme, mas que vai acontecer não ter atividade na tua pele. Às vezes ele vai ter atividade ali, sabe, dentro do creme. Né, ali dentro do creme mesmo, assim, né? Mas a questão toda é o creme Nivea, né? O creme Nivea não tem nada, assim, né, de agente anti-aging. Ele é um grande hidratante, com certeza, né? Mas ele não tem. Acho até existe o Nivea Q10, né, gurias? Estou aqui me lembrando da propaganda. Tem lá um pouco de coenzima Q10, que é antioxidante, tudo. Mas tá, né? Abrir uma cápsula de vitamina E, misturar no creme, vou dizer que de várias coisas que eu já vi na vida, essa aí até não achei tão absurda, né? Mas que é muito melhor tu já mandar manipular o creme com a vitamina E, né? Para que ter esse trabalho todo. Se eu acho que faz efeito dela, me pergunta. Olha, diferente da vitamina C, né? Que ela se oxida, lembra aquilo que a gente comentou que tem agora o estabilize, que tu faz a solubilização na hora, né? E tal. Porque se o ácido ascórbico tivesse ali dentro mesmo, ele não faria efeito, né? Mas diferente então dele, a vitamina E ela é bem mais estável. Então pode ser que tenha efeito, sim. Pode ser, né? Pode ser que tenha um efeito, sim. E a vitamina E, gente, ela é um óleo, tá? E o fato de ser um óleo, por si só, talvez pode ser que ela não tenha a grande ação antioxidante, mas só por ser um óleo, ela já vai ter uma ação de emoliência maior na pele, né? Hidratar, por ficar ali, né? Formar um filme hidratante, né?
Mônica está comentando que Nivea é para o corpo, né? Hidrata para oclusão. Nivea, na realidade, são tantos produtos, né? Tem as loções Nivea, tem os cremes. Tem o creme Nivea de latinha que é para face, não é? Tô enganada? Mas aquele creme Nivea de latinha azul não é para face? Né? Aquele creme azul da Nivea é para o corpo? Eu vejo tanta gente usando aquilo na face. Assim, eu não, né? Mas assim, de assim, na internet a gente vê as pessoas comentando do creme Nivea para face, fazendo várias misturas ainda com eles para usar na face. Mas as pessoas usam, que coisa. Ah, o de latinha é para face, né? Né? A Rita tá concordando comigo que o de latinha é para face. Então, Mônica, eu acho que tu tá pensando nas Niveas loções para o corpo, mas a Bruna tá falando da face, que é o de latinha. E eu tô respondendo para ela pensando no da face de latinha, não nos do corpo. Tá? Só para esclarecer ali, né? Que uma tá falando de uma coisa, a outra de outra. Então, eu acredito que a Bruna me perguntou do creme Nivea de latinha, que é um creme para face, e eu respondi em relação a ele, né? Vai atuar como hidratante, vai aumentar a hidratação. E acho, Mônica, que tu tá pensando nos Nivea corporais, que daí que não é o de latinha, são outros. Tá? Outros produtos da Nivea que tu tá pensando. Então, o selênio, gente, dentro dos minerais é um que eu tenho que trazer para vocês, porque ele realmente tem um destaque, tá? Na questão de ser um cofator e ser um grande antioxidante para as células, ó, impedindo, então, a oxidação do DNA, melhorando também ó, o dano, o V induzido e os aspectos da peroxidação lipídica. Interessante que selênio, depois a gente vai ver também, né, ó, melhor hidratação de pele e cabelos, tá? A biotina já é uma vitamina, né? Uma outra vitamina do complexo B, porém rica em enxofre, tá? Então faz com que ela tenha uma grande utilização, principalmente nas pessoas de pele oleosa, porque ela atua nos casos de secreção sebácea, pele hiperseborreica, a dermatites seborreicas, e isso no uso oral. Mas também a gente vai falar muito sobre ela quando a gente entrar na parte do crescimento capilar, certo? Porque ela melhora tanto, então, a questão de reestruturação do fio, quanto as unhas. Então, biotina é utilizada para ambas as coisas. Cobre, cofator para a formação de elastina. Lembra que eu comentei com vocês que a elastina, né, já não tem tanto estudo falando, isso aqui melhora a produção de elastina. Não é tão mensurada quanto a produção de colágeno, né? A gente mostrou quais são os aminoácidos que são importantes para ela, dentre eles a glicina e a lisina, que também estão lá na síntese do colágeno, né? E aqui o cobre, então, também. Então, se você está fazendo um tratamento de estrias, por exemplo, há de se pensar nisso. Porém, há de se pensar que o cobre também é cofator de quem? Da tirosinase. Então, se tu está tratando estrias e paciente com hipercromias, tem que cuidar para não ter esse tipo de conflito, né? Vai ter que ver como vai contrabalançar isso, tá? E o zinco, então, o zinco dentro dos minerais, para pele, cabelos, unhas. O zinco a gente vê diversos estudos, porque ele melhora os processos de cicatrização, e os processos de cicatrização, como a gente viu lá na aula de fatores de crescimento, são muito parecidos com os processos que fazem parte da síntese de colágeno. Então, o zinco está fortemente presente nos tratamentos anti-aging. Além de tudo, modulador da superóxido dismutase, aquela enzima muito interessante quando a gente fala nos processos de antioxidação. Então, lembrar disso, o zinco também é regenerador. Porém, entramos aqui numa outra questão, em excesso diminui a absorção de cobre. Tá? O cobre aqui que a gente está falando aqui em cima. Então, procurar cuidar, ficar dentro da dosagem terapêutica, né? Já está de bom tamanho. A Mônica ainda está falando ali do Nivea. Existe creme Nivea facial com Q10. Sim, Mônica, é desse creme que a gente estava falando, do creme Nivea facial. Tá?
Então, aqui alguns artigos só para referenciar, né? Que o zinco, então, é necessário na síntese de DNA, na síntese de proteínas, melhora a pele áspera, cura de ferimentos, né? Sem contar que hoje em dia até muita gente já toma o zinco lá por conta das cápsulas de toxina botulínica, né? O citrato de zinco, né? E aqui, ó, artigo citando ele também na questão de alopecia areata, tá? É interessante, a gente vai voltar a falar da biotina, vai voltar a falar do selênio, vai voltar a falar do zinco, principalmente quando a gente entrar na aula de capilares, de tratamento capilar, tá? Então, botando tudo isso que a gente viu até agora, né, em formulação, uma formulação anti-aging, então, associando tudo que a gente viu, ó, o hexanutriente, o zinco, o cobre, a biotina, a vitamina C e coenzima Q10 e o Excelente. Excelente seria, gente, uma forma de selênio, tá? Enquanto que o selênio quelado, ó, se usa em até 50 microgramas, o Excelem é um selênio quelado com metionina e ele se usa daí direto 30 a 50 miligramas, tá? Então, assim, ó, Excelem ou selênio, eles, né, ou usa Excelem ou usa selênio. Vivi, mas aqui nesse anti-aging, tu botou a Q10, mas tu não botou o PQQ. Daí vai depender de quem eu tô tratando, né, gente? Se eu tô tratando alguém mais jovem, alguém mais velho, alguém disposto a investir mais, que o PQQ com certeza eleva o valor da fórmula, tá? Então, esses são os pontos que vocês vão ter que considerar na hora de fazer a prescrição, né? Se tu me pergunta se vale a pena, eu acredito que sim, que vale muito a pena tu botar o PQQ em tudo, né? Mas a gente tem que ser realista às vezes, né? E ver o que o paciente vai querer investir, né? Além dos tratamentos que está fazendo dentro do consultório conosco, né? Mas vocês têm que saber dessas possibilidades, tem que saber que existe, né? Se você vai prescrever, se o paciente vai tomar, é outros 500, mas vocês têm que saber, né? De como vocês vão inserir isso na rotina de vocês também. Então, aqui, ó, um anti-aging geral. Vivi, mas aqui eu posso tomar o Verisol aqui, o Peptan, né? Pode, claro. Nada do que a gente viu está descartado, porque a gente está vendo isso aqui agora. Inclusive, a suplementação com colágeno hidrolisado ou com peptídeos de colágeno também é muito interessante ser feita para os pacientes que têm cicatriz de acne. E pacientes que estão fazendo controle de oleosidade e acne, por quê? Porque a suplementação com os peptídeos de colágeno, eles melhoram a aparência dos ósteos dilatados, ou traduzindo, né, os poros abertos, né, fecham, melhora muito a aparência dos poros abertos. Então, os ósteos dilatados, né, eles acabam tendo um efeito retrator, um efeito firmador, quando da suplementação dos peptídeos de colágeno também. Então, só para deixar bem claro que tudo que a gente viu lá passada não está descartado. A gente pega aquelas prescrições e vai colocando junto com essas. Então, aqui um anti-aging geral e aqui uma formulação focada, tá? Já mais para uma pessoa com acne e oleosidade. Zinco, selênio, beta, caroteno, cobre e vitamina E, referenciado aqui, né, pelo trabalho do Efraim. Vive, mas eu tô com uma acne inflamada. A pessoa tá com muita acne. Bom, usar ativos anti-inflamatórios naturais também ajuda bastante. Um ativo muito utilizado, por exemplo, é a cúrcuma, né, no tratamento de oleosidade e acne. Cúrcuma poderia ser adicionada aqui? Pode. Eu só não adicionei porque eu quis fazer a fórmula tal, colocar aqui qual a fórmula como ela estava referenciada. Mas cúrcuma 100 miligramas ajuda também na questão da acne inflamada. Poderia ser adicionado a essa formulação, sem precisar retirar nada. Colocaria cúrcuma e piperina. Piperina, né, vem da pimenta e ela melhora a absorção de ativos que são pouco absorvíveis, né? E a cúrcuma é um desses casos. Tá? Então, aqui poderia acrescentar a cúrcuma 100 miligramas com a piperina 5 miligramas. Vitamina A também é muito utilizada para o controle da acne, tá? Em torno de 500, a partir de 500 UI, UI é unidades internacionais, muitas vitaminas são prescritas em UI, nessas unidades, né? Principalmente a vitamina E e a vitamina A. E a D, né? Claro, e a D. Certo? Então, aqui duas opções.
Um antioxidante 1 e 2, daí novamente aqui vem a questão assim, para vocês terem opções, né, gente? Aqui o PQQ, mesma coisa, né? Eu vou, de repente, deixar essa formulação com antioxidante 1 para aqueles pacientes meus já que têm uma condição de vestir melhor, ou pacientes mais velhos, ou que eles próprios já vêm e te dizem, né? Ah, né, me sinto tão cansado, desmotivado, meio que tô me esquecendo das coisas, poxa, sabe? Ou mesmo você tá fazendo tratamento e não tá vendo aquele resultado esperado. Por quê? Porque as células dele não estão respondendo, né? Precisa dar um gás. Pode ser o BioArct? Pode, tá? Aqui a gente já fez essa associação, ó, com o PQQ com a Q10. Então, eu tenho o que melhora a função mitocondrial com o que melhora o número de mitocôndrias, tá? Os minerais que a gente acabou de ver, né? Licopeno, aqui tá, aqui já na dose, né, de 5 miligramas, vou tomar 2 ao dia, vai dar 10. E o antioxidante, o mais clássico de todas, né, gente? Vitamina C com vitamina E, beta-caroteno, zinco, selênio, luteína. Essa é uma fórmula muito comum da gente ver em produtos prontos, só que não com essas doses, até com doses muito menores, né? Vitamina C de 40 miligramas, vitamina E de 4, 5, né? Beta-caroteno de 1, 2, né? A estrutura de ativos é muito comum da gente ver em produto pronto, só as dosagens que nos produtos prontos são muito inferiores a essas, né? E tem, sabe que é engraçado? Que tem muita gente que me diz o seguinte, mas só 100 de vitamina C, só 45 de vitamina E. Eu digo, olha, dentro, né, das dosagens, né, diárias recomendadas. E muita gente que já me disse isso, mas só isso, já me mandou, mas olha só, eu tô tomando esse. Daí me manda uma foto de um multimineral vitamínico comprado pronto, que tem 10 vezes menos do que tá aqui. Aí chega a ser cômico, né? Tipo, acha pouca a dosagem que eu coloquei aqui, mas toma um multimineral vitamínico comprado pronto, que tem 10 vezes menos. Então, vocês têm que ser críticas quando usarem, né, os produtos prontos, né? Dê uma analisada nisso também, tá? A Bruna pergunta, né? Que ela botou aqui no chat uma fórmula, se eu acho. Não, eu acho que tá ótimo também, ó. Vitamina A, 1000 I, comentei, né? A B6 também é utilizada. Aquela fórmula que eu coloquei ali, Bruna, é uma fórmula que fica referenciada, né? Com resultado, com artigo, né? Publicado e tal. Mas a tua fórmula tá bem boa também, ó. Tá? Para quem tá só escutando, por exemplo, e de repente não tá vendo aqui, a fórmula da Bruna tem vitamina A, 1000 I, B6, 50 miligramas. A B6 também é usada para dermatite seborreica, então, ó, controle da oleosidade. Vitamina C, 300, vitamina E, 200, altas doses de antioxidante, né? Zinco, 20 miligramas. Tá ok. Tem que cuidar, ó, que o zinco, aquilo que eu comentei, né? O zinco compete com cobre. Então, às vezes, né, se for uma suplementação por um longo período de tempo, né, tu pode ter pouca disponibilidade de cobre no organismo depois. Então, isso tem que dar uma cuidada só, tá? Ou coloca um cobre, né, numa dosagem baixinha para fazer a manutenção. Tá? Mas a tua fórmula tá boa também. Tá? Daí a própria Bruna pergunta, a que eu passei, né, a forma que eu passei é melhor. Gente, não é que é melhor, né? A melhor sempre vai ser a que o paciente vai tomar. Eu brinco com isso, mas é verdade, sabe? A melhor sempre vai ser a que o paciente vai tomar. E ela comenta que já faz uns 15 dias que ela tá tomando essa fórmula e já veja que melhorou um pouco. Ótimo, é uma fórmula boa também, tá? Uma não descarta a outra, vamos dizer assim, tá? E às vezes depende bem isso que eu comentei, né? Se tu tem muita inflamação, às vezes a cúrcuma pode ser interessante, né? Se tu tem, no teu caso aí, ó, essa fórmula tem uma ação antirradical livre bem grande, né? Daí a Bruna comenta que ela vai tomar uma a cada mês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá no início desse nosso encontro de nutracêuticos, o que eu comentei, né? Comentei que nos próprios congressos de nutrologia é dito que em vez de tomar poucas substâncias em alta dose, o mais indicado é tomar mais, né? Mesclar várias substâncias em doses menores, né?
Só que às vezes também a gente não consegue tomar tudo, né? Então, eu vivo trocando a formulação. Vivo trocando também. Vivo trocando, mesclando, sabe? Agora eu vou tomar essa, depois eu tomo outra, depois eu volto para aquela, né? Alguns itens, né? Eu deixo assim fixos, vamos dizer. Mas nem sempre até a dosagem é fixa. Eu sou muito a favor de trocar, né? Porque olha quantas possibilidades de ativo a gente tem para tomar. Tem os multiminerais e vitamínicos de A a Z, né? Mas dentre A a Z tem, só na letra A tem um monte de coisa que a gente poderia tomar, né? Então eu acho bem interessante isso. E às vezes o que funciona muito bem para uma pessoa não funciona tão bem para outra. Mas daí são condições individuais. Aquilo que eu comentei, né? Tem hipercromia e tem estria, tem acne inflamada, ou é muito excesso de oleosidade. Tem os ósteos dilatados, pode ser interessante eu entrar com o peptídeo de colágeno junto. Então, tu tem que avaliar como um todo, tá? E aqui a gente chega nas plantas, tá? Que elas são ricas em quê? Em aqueles ativos que eu comentei que têm um grande poder antioxidante, né? Ou são os compostos fenólicos, ou são os polifenóis, ou são os flavonoides. Todos eles vão contribuir de um modo geral, né, para trazer algum benefício. No caso do polipódio leucotomus, ele é o representante master ultra, né, top de linha, que minimiza, né, o eritema, minimiza a sensibilidade ao sol. Então, pacientes que têm alergia ao sol, né, sensibilidade extrema ao sol, polipódio leucotomus é um clássico da dermatologia. Na área dermatológica, ele é um dos únicos que tem muitas referências, assim, e é consagrado. Inclusive, até comercialmente tem um produto pronto, né? Acho que é o Elioral com ele. Só tem ele na composição, é só o polipódio leucotomus, tá? Então, ele reduz eritema, tá? Para o paciente que vocês têm, que tem melasma, né? Se pigmenta muito facilmente ou se queima muito facilmente, polipódio tem que entrar na prescrição, tá? Polipódio, assim, é um dos fundamentais, tá? Rosângela diz que fica até perdida com tanta substância. Isso, Rosângela, que eu acho que eu estou dando, tipo, 1% do que existe. Né? Poderia... Não, 1% também não, mas eu estou dando os principais. Se a gente vai entrar em cada pormenor de cada patologia ou de cada possibilidade de ativo, é um mundo que se abre, muito maior que esse mesmo. Mas uma coisa tu pode estar certa, Rosângela, com esses ativos que eu estou deixando aqui para vocês, tu vais atingir teus objetivos, tá? Seja de acne, seja de fotoproteção, seja de tratamento de melasma. Aqui tem ferramentas suficientes para atingir esses objetivos. Mas sempre vai ter a seguinte história. Nossa, mas a Vivi não falou do extrato de abacate. Sei lá, né? Tô chutando. Não tem como falar de tudo, tá? Sempre. Tenho certeza que todas vocês, em algum momento, vão se deparar com algum ativo e vão pensar assim, Vivi não falou disso na aula, não tem como falar de tudo. Mas o que eu posso garantir para ti, Rosângela, e para todas, é que com esse arsenal, vou até chamar de arsenal, né, que a gente está vendo aqui, vocês conseguem tratar todas as principais queixas que a gente vê assim no consultório, que são essas, né? Flacidez, que a gente viu, né, no item anterior, hipercromia, estresse oxidativo, né, melhora da função mitocondrial, né? Com isso, eu tenho certeza que vão fazer. A Rita diz que tá dando graças a Deus que não fala de tudo, senão ela compra tudo. Ai, ai, ai. Essa é boa, Rita. Mas dá vontade, né, gente? Dá vontade de tomar tudo, né? Se eu pudesse, eu tomava tudo, né? Então, assim, ó, o polipódio, vocês têm que lembrar disso. A gente vai um pouquinho a mais, tá? Porque como a gente conversou de algumas outras coisas, se vocês puderem, vamos mais uns minutinhos. O polipódio não pode faltar naquele tratamento do paciente que se queima muito facilmente e pigmenta muito facilmente. Aquela pessoa que, eu nem fui pro sol, eu só peguei um bafo, melasma aflorou, tá? Então, além de tudo, né, ó, um químio fotoprotetor efetivo contra a fototoxicidade, tá? Protege a pele do dano causado pela exposição ultravioleta, tá? Muitos ativos, tá?
muitos. A dermatologia, como eu disse para vocês, é um clássico. Ó. Reduz eritema, tá? Se for tomar sozinho, né, ou precisar da dose como fotoprotetor, ó, 240 miligramas ao dia, pode até dobrar a dose em períodos de fotoexposição. Mas eu vejo que 240 miligramas por dia é mais do que suficiente, tá? Ainda, né, aqui, ó, o nome comercial, ó, que eu coloquei, ó, Elioral, tá? Pomegranate. Pomegranate, ele entra também, ó, sendo o quê? Um polifenol. Isso que eu quero também que vocês fiquem com isso na mente. Quando forem trazer para vocês os ativos novos ou ativos que vocês não conhecem, em vez de se fixar no nome, é o pomegranate, procurem ver o que ele é. É um polifenol, né? É um flavonoide, não sei o quê. Daí tu já sabe, pode usar um ou outro. Não precisa ficar usando sempre, né, todos. Tá? Aqui também, ó, referenciando, ele utilizado sozinho, 225 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Teve clareamento cutâneo. Então, pomegranate é outro ativo. Você pode encontrar ele com o nome de pomegranate, com extrato de romã, que é a principal fonte, a principal fruta, né, onde ele é encontrado no extrato de romã, ou também ainda em alguns artigos ou materiais ele vai aparecer como ácido elágico. Onde tem isso? Vou dizer um produto que eu acho que vários de vocês a gente já falou sobre ele, na realidade. Vocês não lembram do Renilzyme? Da enzima da romã? Olha a romã aqui, ó, sendo fonte de outro ativo. Então, tem o Renilzyme, a fonte de romã, né, a enzima da romã, que é utilizada como esfoliante para a pele, né? Tem o pomegranate aqui, acho até que tem um peeling, né, de gluconolactona com ácido elágico também, né? Então, é gluconolactona com um ativo antioxidante. Existe no mercado, né, um produto que eu vejo que bastante gente fala nesse produto de gluconolactona com pomegranate ou ácido elágico, não sei. Acho que é ácido elágico que está nesse nome do produto. Que é industrializado, acho que ele é. Então, ó, clareamento da pele, tá? A partir de 4 semanas de uso. O que eu sugiro? Depois vocês leiam aqui com mais calma. Vocês podem escolher um desses ativos, não precisa ser todos, né? Ou escolhe um, ou também aquilo. Às vezes a farmácia não tem mesmo todos, né? E vai tratando os seus pacientes e vai mensurando os resultados. Piquenogenol é um clássico, tá? Piquenogenol, antigamente dá para se dizer assim, que só se tinha o piquenogenol para fazer o tratamento de clareamento da pele. Era o único que tinha estudo referenciado na diminuição da pigmentação e da área de melasma. Com o tempo surgiu esses outros, surgiu o polipódio leucotomo, surgiu, né, o pomegranate, mas o piquenogenol ainda é um clássico, tá? O padrão, ó, é 25 miligramas 3 vezes ao dia, que dá o quê? 75 miligramas, né? Hoje em dia eu vejo muita gente prescrevendo até na faixa de 100 miligramas ao dia, tá? Mas o piquenogenol, tá? Ele é rico, então, ó, em proantocianidinas e ele tem um efeito comprovado, tá? Na intensidade de pigmentação, na redução de melasma. Só tem que ser, gente, uso contínuo. É um uso, às vezes, por 6 meses, no mínimo, para começar a ver o efeito. Às vezes, em 30 dias, ó, como é o caso aqui, tu já começa a ver efeito. Mas tem paciente que tu vai precisar de um maior tempo de tratamento, tá? Então, aqui só explicando como é que foi o estudo, ó, estudo em vivo, né? Mulheres com melasma e com 30 dias de tratamento, né? Melhora na intensidade da pigmentação, tá? Olha o que ele faz, ó, inibe a síntese da melanina através da tirosinase. Lembra que nas aulas, né, na aula lá de despigmentação, né, toda aquela cascata de formação de melanina dentro do melanossoma, passando, né, pela tirosinase. E o hidroxitirosol? A gente já falou nele também, né? Falamos nele quando a gente falou de um ativo de renovação celular, né, um ativo que aumenta a velocidade do turnover da pele, peeling oral, lembram? Era a base de hidroxitirosol. Então, né, são os extratos de oliva padronizados em hidroxitirosol. No caso, aqui, esse a 3% é um extrato chamado de oliolar, que faz um clareamento muito grande da pele. Esse clareamento, então, se dá por diversos mecanismos de ação,
mas de um modo geral ele aumenta a proteção frente aos danos da radiação ultravioleta, né? E ao estimular também, né, o aumento do turnover, dá um clareamento da pele, tá? Olha só, a capacidade de absorção do radical oxigênio é 40 mil vezes, 40 mil micromol, tá? 10 vezes maior que o chá verde, 2 vezes maior que a coenzima Q10. Proporcionalmente, o valor dele também é maior que o chá verde e a coenzima Q10, tá? Mas são as possibilidades daí que se tem, tá? Ó, 150 a 300 miligramas ao dia já dá um bom efeito, um excelente efeito clareador, eu diria, tá? Então, resumindo assim, ó, quando você vai tratar pigmentação, aqui as duas coisas, tratar a pigmentação, melhorar a pigmentação da pele ou aumentar a fotoproteção. Você pode estar com um paciente de fototipo claro, que não necessariamente ele precise melhorar a pigmentação, mas tem que aumentar a fotoproteção. Todos esses ativos, todos esses aqui, participam desses processos. Tá? Que ativos no mercado tem hidroxitirosol? Oliolar, Olivage, Bioblanc, Olive Leaf, todos esses têm hidroxitirosol. Picnogenol, que a gente acabou de ver, vitaminas e enzimas antioxidantes, ó, vitamina E, C, glutatión. Agora me lembrei de uma coisa, a Bruna ali comentou da fórmula dela, se eu achava boa ou não, né? Então, é uma fórmula que tem 300 de vitamina C e 200 de vitamina E. Muitas vezes os aspectos da acne também, né, deixa a hiperpigmentação pós-inflamatória, né, da acne e tal. Então, é interessante, às vezes, ter um clareador ali junto já para tratar isso, quando tu já tem a hiperpigmentação pós-inflamatória. O pomegranate, o licopeno, beta-caroteno, minerais, polipódio-leucotomos e N-acetilcisteína. Então, gente, todos esses vão atuar nessas duas questões, ó, da pigmentação e da fotoproteção, tá? Todos eles. E aqui colocando tudo isso em cápsula, tá? Ó, formulação para uso oral melasma. Rosângela botou ali assim, que né, tá assustada com o grande número de ativos, né? Que acha que vai ter que estudar bastante. Ah, é verdade, a gente sempre vai ter que estudar bastante. Eu sou uma eterna estudante. Eu também, né? Quando comecei a trabalhar, não sabia de tudo isso, né? Cada vez que chegava um ativo na farmácia, eu ficava de cabelo em pé, assim, meu Deus, deixa eu lá ver o que é isso, nunca vi falar, para que serve. Mas é isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão olhar, vão se assustar, para quem não, né, não tá assim tão habituada, e vai pensar a mesma coisa. Meu Deus, o que é isso? Não sei do que se trata. Mas daí você vai ler sobre aquele ativo. Vai estuda sobre aquele ativo. Oh, tá, fica mais calmo. Daí dali a pouco vai entrar outro ativo. Daí você vai lá e faz a mesma coisa. Quando você vê, você formou a sua biblioteca. Você vai olhar para uma fórmula assim e vai achar tranquilo. Ah, já sei por que tem isso, por que tem aquilo. Né? A gente não fica olhando assim, sabendo tudo de cara. Né? E a cada mês talvez esteja... Não, pelo número de fornecedor atualmente que tem dentro do mercado magistral, eu acho que dá para dizer que a cada mês, sim, a gente tem novidade no mercado. E a cada mês eu tô indo atrás. As meninas que são da manipulação, tá? Então, quem não é da manipulação, quem é da prescrição, né? Isso acontece conosco também, né? Eu quero deixar isso claro, tá? Não é um privilégio de vocês ficar, às vezes, assustada com o grande número de ativos que tem e pensar, bah, mas eu nem conheço. A gente também se depara com isso, tem que estar indo atrás, né? Sempre. Então, minha sugestão, né? Comecem a trabalhar com alguns ativos que a gente viu aqui na aula, estudem aqueles ativos, saibam bem, vejam nos pacientes os resultados e depois vão ampliando um pouco, né, a cartela de ativos. Então, ó, a formulação tradicional, né, que é o peeling em cápsulas, que ele clareia e renova a pele, se toma uma cápsula ao dia e o período vai depender do dano oxidativo do paciente, tá? Já vi pessoas que tomaram 30 dias e ficaram satisfeitas, teve gente que tomou 1 ano. Então, varia. Tá? Essa seria a fórmula de ataque, vamos dizer assim, né? Toma 30, 60, porque como é mais cara, né? Toma 30, 60. E essa aqui é de manutenção, vamos dizer assim, tá? Ou para um clareador oral, uma pessoa que daí, por exemplo, no início pode tomar uma cápsula de 12 em 12 horas e depois que tiver o controle, uma cápsula ao dia. Também é uma maneira de você ir melhorando. Olha, tem praticamente tudo que a gente falou
e que está até no slide anterior. O oleolal, o pomegranate, o picnogenol, as vitaminas, o polipódio, o selênio e a N-acetilcisteína, tá? O que eu sugiro para a gente? Que a gente continue aqui, ó, no Green Tea, na próxima aula. Eu gostaria de fazer só um comentário. Acho até que foi a Rosângela que me perguntou, né, de alguma formulação com colágeno, quando é para o tratamento das articulações, se eu tinha alguma sugestão. E sim, gurias, eu tenho, porque as articulações, de um modo geral, vamos dizer assim, né, fazem parte de reumatismo até, né, se a gente for pensar no tópico de onde elas se encaixam, né, não é na prescrição em estética, mas é com o envelhecimento isso é muito comum, né? E hoje em dia, dentro da linha de suplementação, o que eu vi? Tem muita suplementação que já está associando, né, os peptídeos pró-colágeno tipo 1, que são ali o Peptan, o Verisol, com os pró-colágeno tipo 2, que é o colágeno da articulação. Então, comercialmente, eu já vi que já existe bastante essa associação. Por quê? Porque o envelhecimento se dá em todos os níveis, né? E eu até brinquei na aula passada, né? Que a gente começa também a ter os problemas nas articulações, né? Com o envelhecimento. É difícil quem até não tem, né? Ou é um joelho, ou é um dos dedos da mão, ou é o ombro, né? E tal. Então, tem comercialmente já associações, né? De colágeno não desnaturado tipo 2. Esse colágeno tipo 2 é o específico para as articulações, tá? Só que não é só ele que se toma para as articulações, ele seria fundamental, né? Você pode associar com os peptídeos de Verisol ou os peptídeos de Peptan, mas na questão das articulações, pensando agora assim de uma maneira global, tem que se pensar também em vitamina D, né? E em vitamina K2, tá? Porque a vitamina K2, mais do que muitas vezes a suplementação com cálcio, tá? Não são todos os pacientes todos pacientes que necessitam suplementação de cálcio, não são, né? Agora, a vitamina D, sim. A vitamina K2, sim. A vitamina K2 é que fixa o cálcio nos ossos. Então, atualmente, a suplementação, quando se fala, né, em questão de articulações, está muito linkada, então, com colágeno tipo 2, 40 miligramas, isso é uma dosagem fixa, colágeno tipo 2, 40 miligramas. Agora, a dosagem da vitamina D, por exemplo, vai depender dos níveis laboratoriais. Tá? Para quem não é médico, né, a dosagem de prescrição de venda livre, sim, venda livre, vamos dizer, a prescrição é 2.000 UI, tá, atualmente. Então, né, quem aqui tem habilitação para prescrever, poderia prescrever até 2.000 UI. Acima disso, só com prescrição médica. Mas o ideal é fazer o quê? Doseamento da vitamina D. Não adianta tomar uma dose, às vezes, que está muito abaixo do que tu precisa. A gente sabe que as posologias atuais são muito maiores, muitas vezes, que dos 2.000 UI, né? E a vitamina K2, a dosagem dela é uma dosagem fixa também, é 120 microgramas. Daí. Tá? Fora isso, há que se pensar também no quê? Magnésio, né? Que é um dos minerais que está envolvido em todo esse metabolismo do cálcio e também articulações. Eu já estou pensando daí em tudo, tá, gente? Meio que eu estou pensando assim, ó, osteoporose, osteopenia e articulações, né? Tudo. Então, assim, como ela me pediu uma fórmula, depois eu vou colocar a fórmula para vocês. Mas esses ativos que não têm a dose fechada, como é a vitamina K2, 120 microgramas, ou o colágeno tipo 2, 40 miligramas, eu vou colocar um intervalo, uma janela de uso, né? E na prática isso tem que ser dosado. O próprio magnésio, por exemplo, cálcio, como eu disse, né? Cálcio depende, tem gente que não pode suplementar, forma cálculo renal. Então, tem parâmetros que daí são mais amplos. Certo? Mas daí eu vou colocar no grupo a sugestão, bem direitinho, para não ficar assim. Só queria explicar assim, a questão para vocês. E lembrem de baixar a aula 12 atual que eu coloquei no grupo,
ou então, por favor, de quem já imprimiu, de corrigir ali lactolicopeno, licopeno e as suas dosagens. Certo, garotas? Nos vemos semana que vem, então, terça-feira, nesse mesmo bate-canal. Uma boa noite para todas. Boa noite, boa noite. Obrigada, Eliane. Tá dizendo que gostou da aula, que bom, fico feliz. Boa noite, Mônica, Silvana, Tadiele, Rosângela. Eu vou dizendo os nomes de quem aparece aqui no chat, viu, gurias? Não tem nada de pessoal, eu digo. Ana, Rita. Boa noite, boa noite. Obrigada, Mônica. A Silvana queria ter dinheiro para tomar tudo. Eu também, Silvana. Eu também, te juro. Um beijão para todas, então. Obrigada, Dani. Obrigada. Beijos.